com o fato de Blumenau ter as estações tudo no mês só, né? Frio, calor, por aí vai, a voz às vezes não ajuda, né? A gripe. Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, né? Para quem me conhece, o nome não vai mudar, continua o mesmo, ainda bem por isso. Eu sou formado em teologia, né? E também agora sou graduando em história e sou professor do município de Blumenau, né? Eu leciono ensino religioso e história também. O tema que a gente escolheu numa roda de conversa foi sobre C.S. Lewis, até por ser um autor bem interessante, está bastante em alta, né? Agora um pouco pela questão dos filmes, né? Que foram lançados. A gente é um autor bem interessante de se pensar, né? E de conversar, né? Quem foi C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele nasceu em 1898, né, na cidade de Basfield, na Irlanda. Hoje é a atual Irlanda do Norte, né? E é interessante a gente saber um pouco da vida de C.S. Lewis para conseguir entender a obra dele, para ver como, principalmente Crônicas de Nárnia, vai fazer sentido quando a gente conhece um pouco a questão da vida dele. Com 9 anos de idade, acontece uma fatalidade na família, né, de Lewis. Ele perde a mãe dele, né, quando ele tinha 9 anos de idade. A mãe dele é acometida por um câncer e isso começa a gerar alguns problemas na vida dele, sendo o fato que o pai dele manda ele então para colégios que são internatos, que a proposta então desses internatos era ser um experimento inicialmente, né? E são internatos que têm uma proposta confessional, né? Que a proposta desses internatos era então ser baseados numa regra de fé, né? No catolicismo, no protestantismo, e ele não se dá bem nesses internatos. Tanto é que no internato onde ele estudou, o diretor depois é afastado e vai para um manicômio por loucura, para vocês terem ideia. Então a experiência dele inicialmente com a educação, ele passa por 3 internatos, não é boa, né? Não era das melhores. O que acontece? O pai dele, vendo essa dificuldade dele, né, de aderir à educação, né, daquela forma, parte para uma proposta do homeschooling, né? E esse professor dele, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, o Kilpatrick. Esse professor é o que influencia nele a questão do ateísmo em C.S. Lewis. Por quê? Com essa situação que ele passa quando tinha 9 anos de idade com a perca da mãe, ele começa a pensar essa questão do sofrimento numa outra perspectiva, porque ele sofre uma decepção muito grande. Porque ele se apega à religiosidade, na época quando a mãe estava doente, ele ora, ele reza muito para que a mãe não morra, e logo após, então, essa oração, a gente pode dizer assim, não é atendida, né? E a mãe dele acaba vindo a óbito. Então, aí a gente tem uma primeira decepção do Lewis, então, com a questão da religião. Com esse professor, o Kilpatrick, ele vai influenciar, né, a forma do Lewis pensar e nessa questão do ateísmo. Quando ele sai, então, desse homeschooling, ele está pronto para ir para o college em Oxford, né? E ele vai para o college, só que essa ida dele no college é interrompida por causa da Primeira Guerra Mundial, em 1918, onde ele vai para o campo de batalha. Então ele tem essa dura experiência do campo de batalha, e é interessante porque essa experiência do campo de batalha ela é uma influência gigantesca nas Crônicas de Nárnia, né? Pela forma que ele vai relatar as batalhas. E não sei se vocês já observaram isso, se alguém já leu Crônicas de Nárnia, ou até mesmo nos filmes, as batalhas que são relatadas, elas são numa proposta medieval, né? Uma luta de corpo a corpo. Não tem essa coisa das armas, como ele vê na Primeira Guerra Mundial. E tem uma experiência que é muito marcante, ele perde um amigo nessa primeira Grande Guerra. Obviamente ele deve ter perdido muitos, né? Mas esse amigo é um amigo em especial, e eles fazem um juramento entre si, dizendo o seguinte, que quem sobrevivesse, né, àquele evento da Grande Guerra,
ia cuidar um da família do outro, se caso um dos dois morresse. O amigo de Lewis acaba vindo a óbito, né, numa batalha, na Primeira Guerra Mundial, e o Lewis, ele assume essa responsabilidade de cuidar da mãe do amigo e da irmã do amigo, né, tanto é que ele mora algum tempo com elas, né, dando todo o suporte financeiro para elas. É bem interessante isso, né, na vida de C.S. Lewis. Eu acho assim fantástico essa questão, né, de como ele honra com a palavra dele, né? Coisa que hoje em dia a gente já não tem tanto isso, né? Mas para a época é uma coisa bem interessante, né? E Lewis também, ele nas Crônicas de Nárnia, ele tem essa abordagem ética muito forte também, né? Bem interessante. O que eu acho bacana no C.S. Lewis é o fato dele ser multifacetado, né? O C.S. Lewis foi professor, depois em Oxford, né? no Magdalene, né? Ele foi escritor, poeta, né? Crítico literário, enfim, ele é muito, não vou dizer eclético, mas é multifacetado mesmo, assim, né? Ele é fantástico nessa questão. E é bem interessante porque nessa época de quando ele se torna professor em Oxford, ele conhece o Tolkien, né? E eles e alguns amigos, eles faziam reuniões semanais, que são os Inklings, né? E essas reuniões eles discutiam vários assuntos. E o Lewis ainda era ateu nessa época, mas ele discorria conversas com o Tolkien sobre a questão da religiosidade inúmeras vezes, né? Isso que eu acho bacana no ateísmo em Lewis, que é o seguinte: é um ateísmo que ele se permite ouvir o outro, né, que se permite conversar, né, sobre o assunto, né? Não é uma coisa que está fechado no mundinho dele, dizendo, não quero saber, Deus não existe mesmo, não. Mas eu vejo assim que o ateísmo dele está mais voltado para a questão assim, de provocar, tentar provocar, né, essa ideia de Deus, né? Ele diz, pô, será que Deus se importa mesmo, né? Porque aparentemente a primeira experiência do Lewis não, né? E aí então a vida do Lewis foi então dedicada durante um bom tempo para dizer então que Deus não existia, né? Enfim. Só que esse encontro com Tolkien é muito importante para o Lewis, porque se torna um divisor de águas. Um dia, Lewis estava conversando com Tolkien sobre a estrutura do mito, né? E é muito interessante essa conversa entre os dois, porque o Tolkien traz a ideia de que o mito possui uma estrutura voltada para uma perspectiva religiosa, que é a seguinte, né? O Tolkien diz que todo mito ele vai apresentar os problemas da humanidade, né? Seja, enfim, algum erro que o homem cometeu, ou que um próprio Deus cometeu, enfim, essa é a ideia. Num segundo momento, a proposta do mito é mostrar um Deus, né, que se encarna, né, na história humana, né, e que intervém. E num terceiro momento, vem para a ideia desse Deus que não só um Deus que ele procura intervir na história, mas um Deus que se sacrifica no lugar do homem. Tipo, olha, o ser humano fez um negócio errado, mas então esse Deus, ele além de encarnar, ele vai assumir essas consequências para ele e vai se sacrificar no lugar do homem. E por fim, né, uma ideia bem interessante que é libertar então a humanidade desse mal, né? E aí o Tolkien e o Lewis estão conversando sobre isso, né, sobre essa estrutura dos mitos, e aí o Tolkien aproveita esse momento e diz, tá aí, né, entra aí a minha fé, o motivo da minha fé, né, porque segundo Tolkien, né, na perspectiva bíblica, o mito se casou com um fato. Essa é a ideia proposta pelo Tolkien. Quando o Lewis ouve isso, ele é profundamente abalado por essa fala do Tolkien. Ele vai para casa muito pensativo, né, e depois de um tempo, ele acaba tendo essa experiência da conversão, né, onde ele, num livro, eu acho, Surpreendido pela Alegria, ele retrata esse momento, ele retrata essa experiência dele, né, de conversão ao cristianismo. E é interessante que ele assume uma postura
de defensor da fé cristã a partir desse momento. E por isso que eu acho interessante no Lewis o fato dele ser multifacetado, porque ele acaba se tornando necessário nos meios universitários, né? Como um professor universitário, alguém que cria em Deus, né? Em alguns momentos ele deveria ser visto como um alienígena, né? Por alguns colegas que não acreditavam, né? Na existência ou na possibilidade da existência de um Deus. Mas Lewis, ele passa a defender ferrenhamente isso. E é interessante nas obras de Lewis que ele assume um papel teológico. Ele não é um teólogo formado, ele não é um teólogo profissional, mas ele começa a abordar assuntos relacionados à fé e relacionados à teologia. E o que dá uma certa credibilidade dele nesse sentido é o fato dele ser um leigo. Ele se converte para a igreja anglicana da Inglaterra, né, quando se converte, e ele é um leigo, ele é alguém que se interessa muito pelo assunto, né, que se interessa em defender a fé dele, e a partir desse momento, então, ele fala de leigo como leigo para pessoas leigas também. O livro Cristianismo Puro e Simples dele é muito interessante, porque a gente consegue compreender, através da argumentação dele no livro, o porquê que ele acredita em Deus, né, os motivos que o levaram a crer. E são também, esse livro ele é composto na época da Segunda Guerra Mundial, e são mensagens radiofônicas dele, onde ele emitia, uma vez por semana, esses discursos, né, através do rádio, para trazer esperança para uma Europa que estava dizimada pela guerra e onde já não havia mais esperança. Então C.S. Lewis, né, a vida dele é uma vida muito interessante, é muito intensa a vida dele, né? Já quase lá pelo final da vida, lá pelos 50 anos, ele conhece a esposa dele, né, que é a Joy, né, que é bem interessante também isso para a obra do Lewis, né? E o fato de ela ter morrido, né, acaba gerando nele não vou dizer uma volta, mas uma indignação, né, com Deus novamente, né? E eu acho legal isso pelo seguinte: tem um pensador, um teólogo alemão chamado Paul Tillich, e quando ele vai pensar no método teológico dele, ele fala na ideia de correlação, de relacionar as coisas. Por exemplo, ele diz que não existe fé sem dúvida. E esse momento do Lewis, eu acho que seria um momento de correlação na prática, né? Ele vai fazer relações ali que vai para a prática. Por exemplo, ele sente a dor de perder mais uma vez alguém que ele tanto ama, né? Ele sente essa dor e ele escreve um livro que é fantástico. Eu costumo chamar ele de A Lamentação de Lewis, né? Porque ele escreve um livro chamado Anatomia de uma Dor. E ali ele relata, ele desaba mesmo, e tem até algumas pessoas que pensam que ele volta de novo ao ateísmo, né? Mas não, ali na verdade é um desabafo. Então é isso que eu acho legal no Lewis, né? Não é uma religiosidade cega, onde em um dado momento ele não pode questionar Deus. Pelo contrário, ele questiona, ele indaga, ele diz: olha, isso eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Que tipo de Deus é esse, né? Que tira alguém que eu amo tanto, né? Que eu tinha uma estima tão grande, né? Que dava um novo sentido para ele, né? Principalmente na questão do amor, né? E que Deus é esse que vem e solapa, né? E tira de mim, né? A pessoa que eu tanto amo. Então, na Anatomia de uma Dor, Lewis ali desabafa mesmo, né? E ele, eu acho que ele joga bem sincero com Deus. Eu acho isso legal da parte dele, né? Bom, sobre as Crônicas de Nárnia em si, eu acho bem interessante pelo seguinte: um dia o Lewis foi questionado, né, de por que escrever as Crônicas de Nárnia, sendo que ele não tinha filhos, né, e o contato dele com crianças era muito pouco, né? E aí ele, devolvendo a resposta dessa pergunta, né, quando ele estava com os amigos, ele diz: olha, vocês esqueceram que um dia eu fui criança e que eu tive o meu irmão também, né? Então, Crônicas de Nárnia, se a gente pudesse resumir, é isso, né? É um relato, né, da infância
do Lewis, do que ele experimentou e do que ele viveu. Uh, em 2008, uma editora londrina chamada HarperCollins, ele chama uma grafóloga, né, chamada Diane Simon. E essa mulher, ela é chamada para fazer uma análise da letra do C.S. Lewis. E eu achei bem legal essa parte, achei bem interessante, né? E eu pensei, pô, sou obrigado a escrever isso aqui para não esquecer de falar isso, porque ela observa algumas coisas bem importantes, né, quando ela analisa a letra do Lewis, né? E ela diz o seguinte, né? Ela não tinha ideia de quem que ela estava investigando, ela não fazia ideia de que era o Lewis, né? E aí ela constata que a letra pequena dele e elegante, né, apontava para alguém que era reservado e cuidadoso. Né? Tem um filme Terra das Sombras, né, que narra um pouco a história do Lewis com a Joy, e a gente mostra, e o filme mostra assim, alguém bem reservado, né, alguém bem na dele, assim, ele não era de muitos amigos, né, ele estava acostumado com aquele ciclo, com aqueles amigos dele, né, que fazia parte do círculo social dele, né. Então a Joy, quando entra na vida dele, acaba tumultuando, né, isso nele. Então a Diane Simon constata isso e observa isso, né. Uma outra questão que ela fala é que ela observa que ele é dotado de faculdades críticas extraordinárias, né, só pela forma da letra, pelo jeito de escrever. E tem uma tradutora no Brasil chamada Gabriele Gregersen, ela é especialista em C.S. Lewis, e graças às redes sociais, ao Facebook, eu entrei em contato com ela, fui bem cara de pau, pensei, vou conversar com ela, né? E agora foi lançado pela Thomas Nelson, se eu não me engano, os livros que ela acabou traduzindo, né? Abolição do Homem, Cartas de um Diabo ao Jovem Aprendiz, traduzidos por ela. E eu fiz uma pequena entrevista com ela, e ela fala da dificuldade que é traduzir o C.S. Lewis. Porque a linguagem dele é uma linguagem muito rebuscada. É uma linguagem bem intelectualizada. Quando a gente vai ler o livro, já se tem essa sensação, né? Tipo, de alguns momentos a gente pensa, poxa, o que ele quer dizer com isso, né? Deixa eu voltar lá e tentar entender de novo. Então tem essa dificuldade. Então ela estava me relatando isso, né? Que isso é uma das dificuldades ao se traduzir o Lewis, né? Então a Diane Simpson, ela observou isso no Lewis também, né? Essa elevada capacidade crítica dele e a forma de escrever muito ótima, muito boa. E uma questão que é interessante é a seguinte: quando ela está analisando a caligrafia do Lewis, ela se pergunta se ele tinha uma espécie de um jardim ou uma espécie de um mundo paralelo dele, né? E eu acho legal porque ela fala isso sem saber quem ela estava investigando ali, né, ou analisando, né, no trabalho dela. E ela fala isso. E é interessante por quê? Porque a partir desse ponto de que ela fala isso, remete a gente para uma questão, né, que é o mundo imaginativo de C.S. Lewis, né, onde a gente tem que tentar entender que o mundo imaginativo é diferente do mundo imaginário. Por quê? Para o Lewis, essa ideia do mundo imaginário é um mundo que é inventado e que não existe. As Crônicas de Nárnia, para o Lewis, a proposta dele, e por isso que ele chama de mundo imaginativo, ele está abordando, ele está falando de algo que já existe. Algo que ele só faz algumas sinapses para tentar, né, acessar isso, mas segundo ele, já estava ali. Né? Não estava pronto, ele que teve que, né, lapidar aquilo, né? Mas não estava pronto. Então isso eu acho muito, muito interessante, essa ideia do C.S. Lewis e essa diferenciação que ele faz entre o mundo imaginativo e o mundo imaginário. Né? Então, para o Lewis, o mundo imaginário é um mundo onde não existe, onde é uma mentira inventada, segundo o Lewis. A pergunta é a seguinte, né, que surge disso: por que Lewis escreve um livro como Crônicas de Nárnia? A primeira sensação que a gente tem é que parece que ele está com a síndrome de Peter Pan, né? Parece que ele não quer crescer, parece que ele quer fugir da realidade, né, da época onde ele pensa em escrever as Crônicas de Nárnia, e até o momento em que ele compõe, né, até o momento que ele acaba de escrever
as Crônicas de Nárnia. Então a sensação que dá quando a gente olha as Crônicas de Nárnia, essa literatura do Lewis, é tipo, poxa, será que ele está com síndrome de Peter Pan? Será que ele não quer crescer? Será que ele viu a pressão da vida adulta, né, e quis retornar de novo, então, à infância, né, porque as Crônicas de Nárnia vão remeter muito isso, né, vão remeter à infância de Lewis, né, como eu já disse isso. Só que eu não vejo dessa forma, né, eu vejo que o fato de Lewis escrever tem essa possibilidade, obviamente, de Lewis tentar usar a escrita como uma forma de como é que eu vou dizer, de tentar fugir, né, da realidade onde ele estava vivendo, né, a Segunda Guerra Mundial na Europa, imagina, né, o quanto deveria ter sido sofrido para eles, né. Então tem esse aspecto de fuga? Tem, mas na minha opinião ela está relacionada à ideia de Lewis entender, né, o quanto o conto infantil ele proporcionava a possibilidade de se abordar assuntos de uma forma mais discreta, mais tranquila, né, e dessa forma ele conseguiu abordar questões sobre o bem e o mal, né, até mesmo a questão do maniqueísmo, né, que a gente vê em muitos desenhos, né, por aí, né. Eu lembro que quando eu era criança assistia muito He-Man, né, e a sensação que dá quando a gente assiste He-Man, tem até uma teoria, né, dizendo que o He-Man e o esqueleto, na verdade, são os mesmos personagens, mas um representa o bem e um mal, né, e essa ideia o Lewis considera um maniqueísmo assim, bem descarado, e ele é contra isso, né? Segundo Lewis, né, e o que a gente observa nas Crônicas de Nárnia, não existe essa luta entre o bem e o mal. Na verdade, existe a luta do mal tentando se equiparar ao bem, né, para o Lewis. Mas não de que existe essa luta em pé de igualdade. Para Lewis não existe isso, né, essa luta de pé de igualdade. Então ele consegue abordar questões que são fantásticas, que levam a gente a pensar, né, e pensar, olha como ele conseguiu argumentar de uma forma, através de um modo imaginativo, né, através de um mundo imaginativo, ele consegue abordar questões de que, às vezes, numa universidade a gente ouve, né, de uma forma mais difícil e a gente não consegue entender e captar, às vezes, né, aquela informação, né? Então, o Lewis usa essa proposta do mundo imaginativo como uma proposta até mesmo pedagógica e didática, né, para se fazer entender. Há quem diga que as Crônicas de Nárnia é uma forma de narrar ou expressar a fé dele no cristianismo para as crianças. Tem gente que já leu as Crônicas de Nárnia e não achou nenhuma relação com o cristianismo, assim como tem gente que lê e acha fortes relações com o cristianismo, né? Claro que isso tudo vai depender do quanto a gente conhece, né, alguma coisa do cristianismo, enfim, né, eu acho que está relacionado mesmo à cosmovisão de cada um, né? Bom, uma coisa interessante é que Lewis ele não se considerava necessariamente o criador das Crônicas de Nárnia. Ele evoca mais ou menos não, acho que é bem descarado assim, uma ideia platônica aqui, né? Ele diz que tudo estava no mundo das ideias, né? Claro que para Lewis o mundo das ideias é essa ascensão em Deus, né? Para o Lewis, quando ele escreve, então ele diz que ele não escreve, ele diz que ele acende em Deus as ideias, né? E a partir dali, então, né, as experiências vividas por ele começa então a escrever as Crônicas de Nárnia. Uma ideia bem platônica, né? Platão dizia, né, que tudo que a gente conhece está no mundo das ideias, né? Acessível, né, a partir do momento, então, quando eu me permito acessar isso, né? Então, segundo Platão, todo mundo já tinha um conhecimento, ou um pré-conhecimento, né? E sendo que era possível acessar através do mundo das ideias. E Lewis, ele encarna essa ideia, né, platônica para ele, só que ao invés dele dar o nome de mundo das ideias, ele dá a ideia de Deus mesmo, ele diz que é Deus mesmo, né, que acende ele, né, como eu já falei, para então estar pensando
né, e escrevendo sobre isso. Então eu acho muito interessante, né, essa ideia do Lewis, né, porque ele parte das experiências dele, mas também parte dessa proposta de que ele, na verdade, não é o criador, mas alguém que soube reorganizar tudo aquilo que estava ali, né? E é interessante quando a gente lê Lewis, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, eu acho que em algum momento eu concordo com Lewis, porque às vezes eu penso alguma coisa e aí eu ouço alguém falando aquilo que eu pensei e digo, poxa, cara, né, eu fui burro, por que eu não falei antes, né, o que eu tinha pensado, né? E eu acho que isso explica, né, essa ideia de que tá mesmo no mundo das ideias, né? Tá aí acessível, né? Então quem chegar primeiro, né, e acessar, né, e fazer a sinapse, eu acho que se dá bem. A mesma coisa com o C.S. Lewis, né? Eu fico pensando, poxa, que fantástico, olha que ideia legal, né, de abordar questões importantíssimas, né? Por que eu não tive a capacidade de pensar, né, sobre isso, né? Ele fez primeiro e fez de uma forma muito melhor, obviamente, né? Bom, como a gente estava falando antes, as origens de Nárnia, ela tem numa conversa que Lewis tem com a família Monroe, que é a mãe desse amigo dele que ele perde, né, e a irmã, né, então eles estão tomando um café da manhã e o Lewis solta a seguinte frase: eu vou escrever um livro para crianças, né, e essa frase ela é recebida por muitos risos, né, nesse momento do café da manhã, porque elas fazem essa pergunta para o Lewis, né, como é que você vai escrever se você não tem filhos, né, e se você não tem nenhum contato com crianças. E o contato de Lewis com crianças era muito esporádico, né, ao que ele responde, como eu já disse, né, que ele um dia já foi criança, ele e o irmão dele já foram crianças, né, então a partir dali ele tem o start, né, vamos dizer assim, para iniciar as Crônicas de Nárnia. E é interessante que Lewis pensa isso no finalzinho de 1939, né, sobre as Crônicas de Nárnia. E eu costumo dizer, né, que o riso termina daquele café da manhã, diante da proposta do Lewis, mas na mente de Lewis ele continua, né, certo de que ele vai escrever, né, uma literatura para as crianças, né, e ele está certíssimo disso, né, e ele não hesita, né, em voltar atrás, e ele começa então a amadurecer a ideia, né, para se dar início então às Crônicas de Nárnia. Uma curiosidade, o nome Nárnia ele surge de um atlas que o Lewis ganha, né, um livro Atlas, e de repente ele está olhando o mapa na Europa e ele vê a cidade de Nárnia, que era uma cidade na Europa, da Itália, obviamente, era uma cidade da Itália. E hoje essa cidade se chama Narni, né, e ela fica na Umbria, na Itália. E ele escolhe o nome não porque tem algo significativo lá, mas pela questão de como soa o nome, né? Soa meio latino e o Lewis gosta disso, gosta de como, né, tem essa sonoridade, né? O nome Nárnia, né? O nome da cidade. E até uma outra curiosidade, na cidade tem uma santa chamada Lúcia, e Lúcia é uma das protagonistas do livro, né? Principalmente no livro ali o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então uma curiosidade, né, bem interessante, né, mas assim, tá ali aleatoriamente, não tá porque o Lewis disse, não, tem que ser esse nome, ou porque ele já soubesse de algo a respeito, mas aleatoriamente foi escolhido, né, o nome, e na verdade quando eu soube disso eu fiquei pensando, pô, soa tão bem mesmo, né, Nárnia, né, e é legal porque o Lewis, quando vai trabalhar na questão do conhecimento, principalmente no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, ele trabalha essa questão da importância do ouvir, né, do som e do ver, né, e ele deixa um pouco de lado a questão do falar, né. Por exemplo, quando tem-se a criação de Nárnia, né, no livro Sobrinho do Mago, o tio André, ele é muito chato e ele fica o tempo todo falando e discordando de tudo aquilo que ele está vendo e incrédulo, né, diante daquilo. E o Dígore diz, olha, tem momento, né, que a gente tem que parar, ver
e ouvir, né? Então, diante da contemplação do que estava acontecendo ali da criação de Nárnia, o Diggory, obviamente, né, através do Lewis, trabalha essa ideia de como é importante, então, o ouvir e o ver antes do falar, né? E realmente, tem coisa que, né, só a gente vendo e ouvindo mesmo é melhor do que a gente ficar, né, falando e se degladiando. Eu gosto disso porque quando a gente vai ler lá os relatos dos evangelhos, por exemplo, Jesus, ele é um cara que faz muito isso. E eu acho engraçado, né? Eu conheci um velhinho no asilo que usava o mesmo método de Jesus, que era o método interrogativo, né? O método de sempre devolver com uma pergunta. E Jesus faz isso. E aí o Lewis fala da importância, então, de ouvir. Às vezes a gente está preocupado na questão de querer criar altos argumentos, né? De tentar defender o que eu acredito, o que eu não acredito, sendo que às vezes a melhor resposta é devolver com uma pergunta, né? Porque aí tu consegue situar o que a outra pessoa pensa também, né? Então por isso que o ver e ouvir para Lewis é tão importante, né? E ele preza muito por essa questão. E num apanhado geral a gente pode dizer que as Crônicas de Nárnia ela é esclarecedor para o ser humano em muitos aspectos mesmo, né? Como que o ser humano enfrenta as suas fraquezas, né? Como a gente tenta se tornar pessoas moralmente morais e éticas, né? Como a gente faz isso, como é esse processo, daí a gente observa isso, né? Nas Crônicas de Nárnia, isso é muito forte, né? Como a gente trata a busca do significado, da virtude, né? O C.S. Lewis também aborda essas questões. Por exemplo, o Eustáquio, quando ele tem a experiência de ir para Nárnia, quando a gente está lendo ali o livro, ele é insuportável, né? Dá vontade de entrar no livro, dar um chacoalhão naquele menino e dizer, cara, acorda para a vida, né? Mas o livro, né, na história, vai trabalhar uma questão que é interessante, que mais adiante eu vou falar sobre a importância dos animais para o C.S. Lewis, né? Como isso para ele é importante. Mas a história quando se passa com o Eustáquio, procura trazer isso, mostrar o quanto quanto é possível, né, ele se recuperar moralmente, deixar de ser rabugento, deixar de ser ranzinza, né? E como ele muda a visão depois, quando ele vai para Nárnia, ele se torna uma outra pessoa, né? Então Lewis ele aborda essas questões de como é possível, porque ninguém nasce pronto, né? A gente está sempre se fazendo, sempre se modelando, né? E isso é muito interessante. Lewis soube explorar isso muito bem, né? E aí, como a gente já falou, ele trabalha a questão da bondade, né? do mal também, e o que eu mais gosto, de uma forma em que cativa a nossa atenção, né? De uma forma que, quando eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia, eu lembro que na época eu trabalhava na Dudalina. Então, até eu chegar onde eu trabalhava, eu tinha aí 2 horas de ócio dentro do ônibus. Então eu pensei, pô, tá aí uma boa oportunidade para ler as Crônicas de Nárnia. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu tinha que fechar o livro para descer no ponto, aquilo me dava uma sensação terrível, né? Era como se eu tivesse, tipo, pô, eu vou ter que interromper minha história aqui, agora eu vou voltar para... É como se eu estivesse saindo de Nárnia, né? Essa é a verdade. Uma outra experiência que eu tive foi num final de ano, quando eu estava lendo o Hobbit, né, nas férias. Meu, me empolguei demais, li em 3 dias o livro, né, de tão empolgante que era. E aí, quando eu vi que estava nas últimas páginas, vocês não têm noção, começou a bater uma deprê, que eu pensei, e agora, cara? Acabou essa, né? Eu estava tão envolvido com a história, né, que a sensação era que tinha acabado mesmo, né? Aquele mundo havia se fechado para mim de novo, né? Que num dado momento tinha se aberto. Então, e isso é o bacana, né? De uma forma tão interativa, né? Tão didática, até mesmo lúdica, né? Porque o livro consegue, a literatura consegue produzir isso, né? O lúdico, a imaginação em nós, né? E isso é legal porque a gente aprende de uma forma lúdica mesmo, né? De uma forma onde a gente tá
pensando questões filosóficas complexas, né, mas sem a sensação de que seja tão complexo assim, né? Justamente pela forma como o Lewis aborda essas questões e pelo fato de ser uma narrativa imaginativa, né? Isso é muito interessante. Uma outra questão que eu gosto, e isso nas Crônicas de Nárnia é uma palavra-chave, não uma palavra-chave, mas é um tema-chave, que é a questão do limiar. É aquela questão sempre tem alguma coisa para atravessar para o outro lado, para o outro mundo. E o Lewis, quando pensa essa questão, ou quando a gente lê nas Crônicas de Nárnia esse limiar, elas não estão ali à toa. E ele trabalha uma questão que eu acho muito interessante, que é uma questão da experiência com o sagrado. Por quê? Quando Lúcia tem a primeira experiência, que ela descobre o guarda-roupa e entra, ela atravessa o guarda-roupa e chega em Nárnia, o Lewis fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ela deixa a porta aberta. Sobre isso o Lewis diz, né? Que burro é o ser ou a criatura que entra em um guarda-roupa e fecha a porta por detrás de si. Ou seja, ele diz que a Lúcia, né, no decorrer da história, ela não fecha a porta, ela deixa a porta aberta. E isso não está ali à toa, né, como eu já disse. Isso tem um propósito para Lewis. Por quê? Ele vai trabalhar a ideia de que a experiência do sagrado ela é algo pessoal, né? Então eu não posso querer que a minha experiência do sagrado seja a mesma que de vocês, né? Porque ela é totalmente minha, ela é individual, né? E também ele trabalha a ideia de que quando eu busco essa experiência com o sagrado, eu devo entender que em algum momento eu devo voltar, né? Porque a vida não é só essa catarse espiritual, vamos dizer assim, né? Ou um exemplo, quando o meu time ganha, por exemplo, né? Então eu fico feliz, né? Sempre. Não vou ficar para sempre. É num dado momento que eu vou ficar feliz, né? Depois aquela felicidade acaba. Eu sei que o público é maioria feminino, mas não me vem um exemplo tá bom, um exemplo do futebol. Tentei pensar em alguma coisa para o público feminino, mas não me ocorreu aqui o exemplo. Então assim, e ele fala uma coisa interessante, da mesma forma que existem meios de ascender ao mundo que é transcendente, ao mundo imaginativo, existem meios também para você sair dele. E não é bom que você fique trancado nesse mundo. Dessa forma, fique evidente a individualidade da experiência com o sagrado. Num segundo momento, quando o irmão de Lúcia, o Edmundo, tem a experiência de atravessar o guarda-roupa para ir para Nárnia, ele comete, ele faz o que a Lúcia não faz. Ele fecha por trás de si, né? E aí a crítica do Lewis, mais uma vez, de uma forma maquiada, vamos dizer assim, não tão perceptível, né? A essa ideia da experiência do sagrado. Como é importante a gente ir, mas é importante a gente também voltar de lá, né? Não querer ficar lá trancado para o resto da vida, né? E achando que isso tem a ver com religiosidade ou com espiritualidade, né? Eu acho bem interessante. E sobre isso ele diz, né, sobre o Edmundo: vejam só, caro eleitor, Edmundo foi um tolo ao fechar a porta por trás de si, né? Então, né, ele deixa isso bem explícito, né, como isso é uma tolice e uma idiotice, né, de só querer ter experiências com o sagrado e se esquecer da vida real. E pode ver que cada vez que eles têm que voltar, embora seja contra a vontade deles, mas Aslan sempre diz: não, vocês precisam voltar. Vocês aprenderam a me conhecer aqui em Nárnia, mas lá no mundo real de vocês eu tenho outro nome, e lá vocês têm que aprender a me conhecer. Sabe? Então é interessante isso do Lewis. E pelo que a gente pode perceber, não só a ideia da experiência do sagrado é uma coisa que está para além, mas ele mostra que isso também está no dia a dia, né? De que a experiência do sagrado pode ser encontrada no dia a dia também, né? Mas eu não devo querer me tornar aquela pessoa chata de querer achar que tudo é experiência, né, com o sagrado, né? Tudo seja voltado para a questão religiosidade. O que, na minha opinião, beiraria para um fanatismo
né, religioso, e a gente sabe que o fanatismo, não só religioso, mas em qualquer tipo de ideologia que tem essa proposta de ser fanática, ela é fadada ao fracasso, né, justamente pelo fanatismo. Como eu já havia adiantado antes, então, o C.S. Lewis, às vezes, quando eu li a primeira vez, eu fiquei, poxa, por que animais falantes, né? Por que Aslan? Por que um leão, né? E isso é muito forte em C.S. Lewis. Pode ver que quem vai ensinar valores de nobreza para o Eustáquio é um ratinho, é o Hip-Chip, né, que vai ensinar valores de nobreza meu, é um ratinho que eu queria ter na minha casa, porque pensa num ser humaninho nobre, né, cavalheiro, né, corajoso, né, com virtudes, né, louváveis. E o Eustáquio passa a se tornar amigo do Hip-Chip e através dessa amizade ele é influenciado e passa a se tornar uma boa pessoa. O Lewis tem essa crítica forte contra o uso de animais, né, nas experiências feitas pela ciência, né. Na época isso ocorria, e ele tem essa crítica forte, fortíssima. Ele é totalmente contra o uso de animais para experiências científicas. Por isso, então, que no livro ele faz muito uso disso. Os animais ali falantes, principalmente, não tá com a ideia, tipo assim, porque isso era uma experiência da infância dele, né, que ele e o irmão ficavam inventando essas histórias com animais falantes. Não está relacionado somente a isso, mas também está relacionado à ideia de ser uma crítica, né, a tratar os animais de uma forma cruel, né, cruel. E tanto é que conforme ele vai desempenhando essas narrativas, ele vai incluindo essas críticas, até mesmo ao darwinismo na época, né, que é uma proposta do homem ser maior que os animais. Para ele, claro, não, ele tinha essa ideia também, mas ele partia da proposta de que o homem era um mordomo. O homem era ou o ser humano, ele deveria cuidar da natureza. Porque para o Lewis, a natureza tinha essa proposta ele explicava que a natureza era como uma placa, né? Uma placa que indicava o caminho, né, para onde eu deveria chegar. Então, para o Lewis, a natureza era uma forma, ou era uma placa, onde deveria levar, né, o ser humano a ascender a essa ideia do ser superior, do ser transcendente, ou até mesmo de Deus, né, segundo Lewis. Então isso é muito interessante isso, né, em Lewis. Eu achei fantástico quando eu estava pesquisando sobre isso, o motivo de Lewis inserir isso como uma forma de criticar, né, o modelo da época que se tinha, ou o pensamento, a mentalidade da época que se tinha em relação aos animais, né. Uma outra questão importante é como Nárnia é uma janela para a realidade, né. Por quê? A narrativa do Lewis, ela tem uma capacidade de encantar um mundo que está desencantado. Por quê? Ele está abordando numa época onde a realidade não era tão boa, né? Era um mundo de guerra e pós-guerra, o que não é nada fácil, né, para eles na época. E a proposta, então, das Crônicas de Nárnia é ser uma janela para a realidade. Não é ser uma fuga, mas é dizer, não, vem para cá, vamos pensar a partir do imaginativo, mas vamos olhar para a realidade a partir do imaginativo, né? Não vamos se fechar numa caixinha e achar que o mundo é isso aqui. Não, a proposta dele não era isso. Então, assim, é interessante quando a gente lê Lewis, de saborear mesmo, né, as obras dele, principalmente as Crônicas de Nárnia, né, e pensar, poxa, ele traz muito aspectos da realidade, né? Isso é fantástico na obra dele. Uma outra, por exemplo, aqui, Aslan representa a deidade imaterial da mesma forma que o gigante, né, o gigante desespero do livro O Peregrino representa o desespero, né? Então é intencional isso ali. Então
mesmo que seja imaginativo, mas a proposta dele é trazer aspectos da realidade, né, para confrontar mesmo. E eu gosto disso em Lewis. Quando a gente lê ele, é confrontador, né? Não só as Crônicas de Nárnia, mas como os demais livros. Ele é muito confrontador. E a forma dele pensar é muito lógica, os argumentos dele são muito bem elaborados e estruturados, né? E a gente, quando lê, fica pensando, meu, olha só, que fantástico. Chega em algum momento que a gente não consegue nem pensar num contraponto, né? De tão bem que ele elabora essas questões. Uma outra questão, por isso que eu digo que Nárnia é como uma janela para a realidade, porque, embora Nárnia fale dos bosques encantados, né, eu não vou querer olhar por uma floresta aqui e achar que ela é encantada. Né? Então eu vou olhar esse aspecto da realidade. Mas agora, com o advento dessa proposta do Lewis de olhar o mundo imaginativo, eu também não vou pensar que ela não seja tão encantada assim. Né? Quando moleque eu ia muito no bairro aqui do Garcia, tomar banho de rio lá em cima no Parque das Nascentes. E aí eu ficava imaginando, disse, meu, olha só que loucura, existe vida ali para cima, dentro desse mato aqui. Né? E aí aquilo me encantava. Então a proposta do Lewis é isso. Eu estou diante de uma realidade, eu estou olhando uma floresta, eu sei que as árvores não vão sair andando, não vai conversar comigo, né? Eu não sei se eu tiver tomado umas cachaçinhas, né? Alguma coisa do tipo, mas eu sei que isso não vai ocorrer, mas também a partir de Lewis ele vai me provocar a pensar de um modo diferente. Isso que eu acho legal, né? Quando a gente lê as Crônicas de Nárnia a partir dessa perspectiva, né? Bom, quando a gente lê Crônicas de Nárnia, o próprio Lewis fala sobre isso, que existem duas formas de se ler Crônicas de Nárnia. A primeira forma é pensar cada livro, cada história como um cômodo da casa, né? E é interessante essa forma que ele propõe. A segunda forma vai um pouco além, embora seja muito semelhante à primeira. A segunda forma para o Lewis, ela está relacionada também aos cômodos da casa, né? Eu leio cada livro como se fosse um cômodo da casa, mas entendendo que esses cômodos da casa possuem janelas. E aí quando eu estou nesse cômodo da casa, eu não estou só limitado a estar ali dentro, mas através da janela eu posso olhar lá fora. Né? Então Lewis tem essa proposta e esse modo, né, de provocar a gente para ler as Crônicas de Nárnia, né, e para pensar as Crônicas de Nárnia como cômodos de casa com janelas que me permitam, né, olhar para fora, né, e isso tem algumas implicações que são interessantes, que é a ideia de que eu não devo me fechar só no meu mundinho. Mais uma vez dá para se voltar naquela questão do sagrado, né? Pode falar, Antônio. Não ia falar? Parecia que ia falar. Então assim, ó, eu até escrevi aqui, ó. Assim, explorar Nárnia não é apenas descobrir essa terra estranha e maravilhosa, é também permitir que ela molde a maneira de vermos a nossa própria terra e vida, né? Usando o modo de falar de Lewis, podemos ver Nárnia como um espetáculo, algo a ser estudado por si só, ou então podemos vê-la adicionalmente ou alternativamente como um par que são enfocados nitidamente. Né? A história nos cativa, levando-nos a ver as coisas à sua maneira, deixando de lado o que é ordinário e vendo, em vez disso, o extraordinário. Essa é a ideia de Lewis. Né? Então, quando eu olho a casa como os cômodos e vejo que tem janelas, então, né, o extraordinário, o ordinário e o extraordinário estão juntos. Né? Onde eu vejo a realidade, tenho esse convívio com a realidade, mas também, por vezes, eu acendo, né, com o extraordinário, e isso é interessante. Tem uma questão que eu acho bem interessante em Lewis. Mais uma vez ele volta com a questão do Platão, né, com o pensamento de Platão, e no livro As Terras da Sombra ele traz a proposta novamente do mito da caverna de Platão. E é muito interessante isso. Agora imagina vocês, crianças, né, lendo Crônicas de Nárnia e tendo esse contato, né, com o pensamento de Platão, né,
Claro, tem outros pensadores ali envolvidos, o próprio Descartes, né, também envolvido na forma do Lewis abordar as histórias, mas imaginem isso, né? A minha filha viu o meu livro um dia na minha estante lá, e ela disse: pai, quando é que você vai ler as Crônicas de Nárnia para mim? Sabe? Ela tem 5 aninhos. Aí eu tô pensando, não, ainda vou esperar mais 2 anos para começar a ler, né? Antes de fazer ela, né, começar a pensar nisso. Mas é interessante, né, a curiosidade dela. Olha como aguça a curiosidade. A gente já viu junto o filme, né, que trabalha questões interessantes, já o filme, né, de um modo muito limitado, diga-se de passagem, né, mas ela está nessa curiosidade. Então, quando o Platão faz ele reelabora o mito da caverna, ele diz assim, ó: tudo está em Platão, tudo está em Platão, santo Deus, ensina-se cada coisa nessas escolas. Lewis coloca isso no livro, né? E ele coloca essas palavras na boca do Lord Digory, né? No livro A Última Batalha também aparece isso. E aí, olha só, ele tenta explicar que a antiga Nárnia, né, que tinha historicamente um começo e um fim, era de fato apenas uma sombra da cópia da verdadeira Nárnia. Essa é a proposta do Lewis quando está escrevendo as Crônicas de Nárnia. E aí tem um momento que é interessante, quando eles chegam nas terras de baixo, né, nas Crônicas de Nárnia, eles tentam explicar para os moradores e para os habitantes que lá em cima existe uma outra realidade da qual eles não estão acostumados, né, trazendo assim escancaradamente a alegoria ou o mito da caverna de Platão, né, que ele diz o seguinte: olha só como é que o príncipe tenta explicar. Vocês estão vendo aquela lâmpada? É redonda e amarela e ilumina toda a sala. E além disso, ela pende do teto. Ora, aquilo que denominamos o sol é como a lâmpada, porque eles não tinham conhecimento do que era sol. Eles não sabiam, e eles estão tentando explicar para os moradores de lá o que era um sol. Só que é muito maior e muito mais brilhante. Ele ilumina todo o mundo superior e ele é pendente do céu. Pendente de onde, meu senhor? Perguntou a feiticeira. E em seguida, enquanto a plateia ainda estava pensando em como lhe responder, ela acrescentou com outra de suas suaves, sonoras risadas: está vendo? Quando você tentar imaginar com clareza como deve ser esse sol, não sabe me dizer. Só pode dizer que parece uma lâmpada. O seu sol é um sonho, e não há nada nesse sonho que não tenha sido copiado da lâmpada. A lâmpada é a coisa real e o sol é uma história, um conto infantil. Olha que interessante, olha a forma como ele reelabora, né, o mito da caverna, né, de uma forma muito interessante, né, muito legal essa abordagem dele e acessível para as crianças. As crianças estão diante disso, né? Então, embora Lewis nunca tenha feito um tratado sobre educação, sobre pedagogia, mas na verdade ele é muito pedagógico, né, na forma dele escrever, né, e na forma dele tentar elaborar e montar os personagens. Eu fiquei fascinado, né, quando eu vi isso, né? Então, olha só, continua, daí tem outra crença, porque eles não acreditam que Aslan exista, né? E eles continuam dizendo assim: então Jill intervém. E que me diz de Aslan? Ele é um leão? A feiticeira, agora um pouco menos confiante, pede que Jill fale sobre leões. Como é que eles são? Bem, são como um gato enorme, diz Jill. E a feiticeira ri. Um leão é apenas um gato imaginado maior ou melhor do que a coisa real. Vocês não conseguem introduzir coisa alguma em sua ficção sem copiá-la do mundo real. Este meu mundo que é o único, né? Ou seja, para eles que habitavam as terras de baixo, aquilo era a realidade deles. E os personagens que vinham da terra de cima, tentando explicar como é que era, tentando libertar eles daquilo, não conseguiam, né? Porque eles estavam confortáveis, né, com a forma e com a cosmovisão que eles tinham, né, e com a forma que eles conheciam a realidade. Então, olha só como Lewis aborda essa questão de uma maneira assim maestral, né, fantástica, né, e como é cativante, né? Uma outra questão que eu acho legal, e a gente já começa a caminhar para o finalmente, é a questão do passado nas Crônicas de Nárnia, né? Como o Lewis
encarna essa questão. Por quê? Quando a gente está lendo as Crônicas de Nárnia, a gente tem que fazer dois esforços. Primeiro, a gente tem que entender, né, o mundo que a gente vive, ele é diferente da época em que Lewis escreveu a história, né, nos anos 40 e anos 50. Totalmente diferente. E ainda, quando Lewis vai escrever o livro, nesse momento do limiar, onde eles passam do mundo deles, né, que era da época da guerra, para Nárnia, a proposta é totalmente diferente. É uma proposta de um mundo medieval. Que aí entra a questão das batalhas que eu tinha falado antes. O Lewis era indignado com essas batalhas modernas, porque tirava segundo ele, tirava a dignidade do ser humano, né? E tu morria, não sabia do quê. Ainda mais, né? A batalha de trincheira, como ele teve na Primeira Guerra Mundial. Sim, ele é indignado. Isso. Mudou a experiência de guerra. Justamente porque a Primeira Guerra Mundial ela introduz uma forma diferente de guerra, né? Uma guerra com infantaria, com artilharia. E o Lewis, ele não concorda com isso, né? Tanto é que ele fala em alguns momentos, olha, amigos matando amigos e inimigos sem saber quem foi. Então ele fica muito indignado com isso. E ele acha que, ele pensa, né, que as batalhas medievais elas eram nobres pelo fato de ser corpo a corpo, do guerreiro acabar se destacando, né, por aquilo, enfim. Então, por isso que ele faz isso. Só que olha que interessante, então são dois desafios quando a gente está lendo as Crônicas de Nárnia. O primeiro é compreender os anos 30, 40 e 50 de Lewis, né, e o segundo é entender onde se passa a história de Nárnia, que acontece. Ele usa aspectos, né, da Idade Média, né, da Idade Média, para se passar a história. Então existe uma dificuldade muito grande, né, de tentar interpretar e entender, né, alguns motivos, né, e algumas falas do livro. Por exemplo, eu até agora estou pensando aqui, quando eu chegar em casa eu vou entrar na internet e vou pesquisar o que é um manjar turco, né, a qual o Edmundo acaba se vendendo para a feiticeira branca, né, pelo manjar turco. Ela oferece um manjar turco, eu não faço ideia que seja um manjar turco. Não faço ideia. Mas isso, para a época... Como? Bala de goma. Olha só. Obrigado. Eu não preciso esperar até chegar em casa. Olha só, uma bala de goma. Né? Como ele se vendeu baratinho, né, por uma bala de goma. Eu acho que eu seria um pouquinho mais caro, né? Uma torta Glória, quem sabe, né? Uma coisa assim, né? É um chocolate, né? Mas enfim, então olha só que interessante, né? Uma bala de goma. O Edmundo se vende por uma bala de goma, mas na época chamado manjar turco, né? Por quê? Porque era a realidade da época, ele usa linguagens da época. Então, eu sempre digo, né, que a leitura é sempre um exercício de hermenêutica, é sempre um exercício de interpretação. Sempre um exercício de interpretação. Né? Quando eu estou lendo, eu estou interpretando. Por exemplo, se a gente lê as Crônicas de Nárnia, cada um vai pensar num lugar diferente, vai pensar em pessoas diferentes. Por quê? Porque eu gosto da fala do Wittgenstein, que ele diz que o meu mundo é limitado pelas palavras que eu conheço. Né? Ou seja, a partir desse momento onde a minha limitação se dá pelo tanto de palavras que eu conheço, a partir daí eu faço as minhas interpretações, a partir daí eu faço as minhas inferências, né? Então, assim, isso é uma questão muito importante da gente ter em mente quando se está lendo alguma coisa. Eu conversava com algumas pessoas, com amigos esses dias, sobre a questão de o erro de muitas pessoas, por exemplo, ler um livro sagrado, principalmente os textos bíblicos, e tentar interpretar o livro da nossa realidade daqui para lá. Não faz sentido, né? Eu sempre tenho que olhar de lá para cá, né? Porque, como a gente acabou de descobrir, né, o manjar turco é uma bala de goma. Olha só. Então imagina Lewis escrevendo isso hoje. Seria totalmente diferente. Então quando a gente
fica o conselho e a dica de quando ler Crônicas de Nárnia, né, de tentar compreender esse mundo da época de Lewis e também, né, aumentando a dificuldade, tentar compreender um pouco também a questão medieval, né? Então, eu queria encerrar a minha fala, né, lembrando disso, né? Ler é sempre um exercício de hermenêutica, é sempre interpretação, né? É isso aí. Alguém teria alguma pergunta para fazer? Guilherme, eu queria levantar uma questão. Eu não sei se foi com relação ao C.S. Lewis, mas por acaso não era ele que tinha uma certa aversão a que a obra dele fosse adaptada para o cinema? Não tinha uma questão dele contra o cinema? Se eu não estou enganado, não chega a ser dele, mas eu acho que tem alguma coisa que era relacionada aos filhos do Tolkien, por exemplo. Relacionado ao Senhor dos Anéis. E eu concordo com eles. Eu concordo com eles pelo seguinte: quando eu vi o filme é fantástico porque ele consegue situar a gente, né? E ele faz para nós um exercício que é de imaginar por nós como seria, né? Eu acho que isso é legal. Só que, por um outro lado, ele acaba limitando isso, né? Ele acaba limitando. Que é, por exemplo, os filmes que foram lançados das Crônicas de Nárnia, ele começa, por exemplo, com a mesma ordem cronológica que o Lewis escreveu, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Só que aí a gente não sabe por que existe o guarda-roupa, né? Não sabe o que o guarda-roupa está fazendo ali. Quando a gente lê o livro, eu não vou dar spoiler, né, se alguém não leu, né? Mas quando a gente lê o livro, a gente compreende o que aquele guarda-roupa está fazendo ali, né? E aí começa a fazer mais sentido. Então, assim, eu concordo, né, com o filho do Tolkien que o livro ele é muito mais rico do que a adaptação cinematográfica. Ela tem a sua limitação, assim também como ela acaba contribuindo, que ela imagina por nós, né? Eu acho que isso é legal, nesse aspecto. O cinema ele só consegue dizer mostrando. Não tem a figura do narrador. Então o cinema tem uma vantagem em certos aspectos, né? Uma vantagem narrativa em certos aspectos, mas ele perde também muito em outras questões que a literatura consegue dar. Sim. Né? Um detalhamento, talvez adentrar mais na psicologia dos personagens. Sim, que o cinema não consegue, ele só consegue mostrar a expressão do ator. Isso é interessante, até tu falou a questão da... Cada linguagem tem a sua limitação. Eu acho que o cinema, no caso, pode completar a obra. Isso. Isso, para mim, isso, gostei disso. Tem que ler e depois assistir. Eu li C.S. Lewis, eu li antes do filme, logo depois saiu o filme. E até eu li assim, eu não sabia quem era Lewis, né? Não sabia que ele era cristão, tal, não sabia, não conhecia Lewis. Acho que lá por volta de 2004, 2005, uma colega minha pede para trocar um livro que é As Crônicas de Nárnia e a Filosofia, né? Bem interessante o livro até, e eu troquei. Eu comecei a ler o livro, daí eu comecei a boiar, eu pensei, o que ele está dizendo com isso? Não sei nada do que ele está narrando aqui. E aí eu me vi forçado então a comprar o livro, né? E aí comprei o livro, né? Por sorte eu achei no Book Center na época, né? No sebo. E aí fui ler o livro para depois então ler esse que abordava sobre a questão filosófica. E por sorte eu li o livro, logo após teve a adaptação do cinema, e tipo, eu li aquilo com um certo orgulho dentro de mim, né? Pensando o seguinte, olha só, né? Eu sei o que é aquele guarda-roupa, eu sei o porquê que aquele guarda-roupa está ali, entende? Então, para mim, fazia muito mais sentido do que quem estava vendo, né, naquele primeiro momento. Então, e uma outra questão legal, essa tradutora do C.S. Lewis agora, pela Thomas Nelson,
ela aborda, numa das falas dela, esse aspecto psicológico dos personagens, né? E até um psiquiatra acaba usando as Crônicas de Nárnia para ajudar as crianças, né, na abordagem com elas, né? Nas crianças que têm algum tipo de problema e tal, porque justamente aquilo que a gente falou, a obra de Lewis, ela consegue colocar e levar a gente para o mundo imaginativo, mas sem esquecer, né, de não deixar a porta aberta, né? Jamais fazer isso, né, e fechar a porta, porque a ideia é voltar depois, né? E esse psiquiatra trabalha de uma forma bem interessante. Eu não lembro o nome dele agora, me fugiu agora, mas se vocês procurar lá por Gabrielle Gregersen, ela aborda a fala desse psiquiatra, e ela é especialista em C.S. Lewis no Brasil, uma das autoridades no Brasil, muito fera. Mais alguma pergunta? Fala, Fabrício. C.S. Lewis parece que trabalha muito bem a questão psicológica e do mito. Na obra dele tem dois intelectuais contemporâneos dele que trabalharam sobre aspectos psicológicos. Um é o Freud, psicanalista, e teve também o Jung, que trabalha muito o mito, a simbologia, os arquétipos. No caso, eles trocaram correspondência? Sim, sim. No caso do Jung eu não sei dizer, mas com o Freud eles trocaram e debateram em alguns momentos, né? Debateram em alguns momentos e... falar, esqueci. Lembrei. Até porque, assim, a gente tem que entender o que é mito pro Lewis, né? E pro Lewis, o mito não é uma ideia falsa. Pro Lewis, o mito é um aspecto da verdade, né? Ele aponta alguns aspectos da verdade, né? Então, o mito, ele faz esse trabalho, esse favor, né? Tanto ele e Tolkien concordam nisso, né? E eu até abordei com os meus alunos, por exemplo, na aula de ensino religioso, quando eu falei dos mitos da criação, né? É interessante como eles, de certo modo, são universais. Por quê? Assim como na narrativa bíblica a gente encontra um mito sobre a criação, né? A gente encontra na cultura indígena um mito sobre a criação. Na cultura ou na religiosidade afro-brasileira a gente encontra mitos da criação. E o Lewis, quando vai falar da criação de Nárnia, faz de um modo assim excelente. Então, para ele, né, como eu falei, essa ideia do mito ela está muito relacionado a aspectos da verdade. Ela aponta aspectos da verdade e não ao contrário como se pensa, né, de que mito é uma mentira, ou só uma história fantasiosa. Enfim. Isso ele vai se aproximar mais do Jung. Isso. O Jung trabalha o mito como símbolo, né? Se eu não me engano, né? E isso mesmo. Sim, sim. E o símbolo é importantíssimo, né? Tanto para a linguagem, né? E até mesmo para a questão aqui da obra do Lewis, né? Porque ele vai conseguir fazer a gente ter acessos, né? Eu dei uma aula sobre símbolos para terceiro ano do primário, e é um desafio, né? Como é que eu vou falar sobre símbolos para criança? E aí o que eu fiz? Eu chamava os alunos no quadro, eles tinham que fazer um desenho e os demais tinham que adivinhar, né? Eles ficaram encantados com a situação, né? Por ser uma aula diferente, né? E aí eles conseguiram perceber como a gente consegue conversar através do símbolo, né? E o Lewis, ele faz justamente isso, porque a proposta dele, né, e ele deixa bem claro isso, de que as Crônicas de Nárnia é para ser uma abordagem, né, da Bíblia. Ele quer falar da Bíblia para as crianças. Essa é a proposta do Lewis, e ele deixa isso claro. Mas só que a gente lê, não precisa ser exatamente assim, né? Esse é o legal. Abrange, né? Expande isso. Assim também como, se eu quiser ler dessa forma, eu consigo ler. Por exemplo, quando Aslan se sacrifica por Edmundo. Se a gente lê lá a narrativa bíblica que fala sobre a morte de Jesus, que loucura. A sensação é a mesma quase, né? De tu estar lendo um texto e outro, só muda os nomes dos personagens. Então isso é
muito interessante essa relação, né, dele com Você falou uma outra coisa sobre os animais. Né? Aham. Não só os animais, mas também os diferentes. Isso, Por causa dos isso. dos seres. Legal isso que a senhora falou e lembrou, porque eu até estava lendo, até vi que o público era bastante feminino e pensei nisso, né, do Lewis. Uma grande discussão que se tem por alguns críticos de Lewis, é de que ele foi muito machista na abordagem dele. Não, eu também não vejo assim, né? Eu achei, não faz sentido, né? Enfim, tanto é que a personagem principal é Lúcia, né? Uma menina. Então, por mais que ele não tenha, como é que eu vou dizer assim, sido um profeta sobre a fala de gênero, mas ele começa a trazer algumas coisas que para a época não são tão aceitáveis, né? O fato de uma menina ser protagonista, né? Isso é muito interessante, né? Como ele coloca isso, e gostei dessa ideia da senhora, que é a questão, essa abordagem dos diferentes, né? De como o diferente tem algo para me ensinar, né? Que é a questão do hip chip, né? O ratinho, né? Que ensina, né, um garoto, né? Sobre questões de virtude, valores, moral, né? Insignificante. Numa história, é um Sim. seria um ser insignificante. Sim, causa asco, né? Nojo, né, para nós, né? A não ser se for um hamster, né? Mas até então é como tu falou, é insignificante, é um ser que, tipo, é pequeno e isso é o legal, né? É insignificante, mas o Lewis deixa bem claro que a coragem dele e o significado dele vai muito além dele, né? Da pessoa dele, né? Então ele mostra que a virtude, ela engrandece o homem, né? E assim como a falta dela, né, diminui ele, né? Então é bem interessante, bem interessante. O rato É, tinha nobreza. Enquanto Edmundo que era um, era o oposto, sim, né? Era sem caráter. sem caráter, rabugento, né, chato, né? Ele acaba tendo que se transformar num dragão, né, para poder encontrar sentido, né, e também aprender questões de valores, né, porque daí nesse momento ele acaba sendo amigo do Hip Chip, né, eles formam uma grande amizade, porque olha a nobreza do Hip Chip, do ratinho, né, o Eustáquio não suportava o Hip Chip, né, pode ver que quando eles estão no barco lá, eles estão toda hora querendo se pegar, né, parece Tom e Jerry, né, quando a gente vê, mas quando acontece o fato do Eustáquio, né, crescer os olhos para a questão da riqueza, né, pô, ele vê aquele ouro, né, e aquilo acaba se tornando uma maldição para ele, o Hip Chip, com a nobreza dele, né, se torna amigo do Eustáquio, e a amizade transforma tudo, né, ali, né, bem bacana isso, bem legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu só comentar até no seu chat. Tranquilo. Não sei se você falou duas coisas. A gente estava falando de símbolo, Aham. né? E primeiro eu queria saber a questão saber não, acho que talvez pudesse fazer algum comentário, se já não fez, que existia essa discussão entre o Tolkien e o Lewis. Eu acho que foi por isso que eles romperam, talvez porque o Lewis era anglicano e o Tolkien católico. Sim. Mas isso que você falou do sacrifício de Aslan, ele é evidentemente cristão. Sim. Como o padre Paulo Ricardo disse, se você não entendeu que o sacrifício de Aslan é o sacrifício de Cristo, você não entendeu nada. Sim. Mas era uma discussão deles, porque o Tolkien não achava que o mito, que a literatura, que a fantasia deveria ser tão óbvia, né? Aí, embora tenha, por exemplo, discussões que algum objeto, não lembro qual personagem do Senhor dos Anéis, ele tem um objeto que ele mantém o tempo todo na mão e que ele representaria um rosário. Né? Então tem essa discussão também. Essa é uma questão que poderia talvez fazer um comentário. Segunda é o seguinte, e eu não sei se você comentou, que é como ele conciliava a questão da teologia da fé dele com relação ao relacionamento que ele tinha com uma mulher mais velha e fora do casamento.
Não sei se ele discute isso, se tem alguma carta, se tem alguma correspondência, que é o motivo pelo qual ele era criticado também. Sim. A primeira questão, assim, ele e o Tolkien, né, em conversas, o Tolkien era bem pontual, assim, bem taxativo, porque ele dizia que o Lewis fazia uma salada de frutas, né, com os mitos, né, que a gente vê lá, tipo, no Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, aparece Papai Noel, por exemplo, né, e aí a gente tem fauno, enfim, são muitos elementos que ele usa. Como eu comentei antes, para ele, esses elementos, tipo assim, alguns vão dizer que a obra de Lewis ela é aleatória, tipo assim, não tem muita coerência. O próprio Tolkien critica o Lewis por isso. E Lewis, como a gente comentou aqui, quando a gente começa a entender algumas coisas, começa a fazer sentido. Por exemplo, a questão dos animais, né, como a gente comentou. Para ele, animais falantes está incluso ali por uma questão de crítica ao darwinismo da época. Né? Então, tem um propósito, ainda que seja maquiado, né, que esteja por trás, tem um propósito nisso, né, para ele. Então, eu acho que é isso. Não sei se consegui responder, se é claro. Né? Mas tinha essa crítica do Tolkien, porque o Tolkien ele era mais metódico, né, na hora de fazer a história dele e tal. Enfim, só que, como por exemplo, eu citei o Papai Noel, não está à toa ali. E a referência dele é uma referência teológica, por exemplo, lá capítulos 12 de 1 Coríntios, por exemplo, com a distribuição dos dons. O que é? A palavra grega para dom é presente. Quem é que dá presente? Papai Noel. Então o que eles recebem do Papai Noel? A Lúcia recebe o pozinho mágico, né? A Susana recebe a flecha, o Pedro e o Edmundo recebem a espada, o escudo. Então, assim, tem um motivo, embora não pareça ter, entende? Embora seja uma salada de fruta, entende? Eu vejo isso. Sobre a segunda questão, eu diria que a questão do relacionamento com Joy fala muito mais alto, né, para o Lewis, né? Porque tem o filme Terra das Sombras, né? Eu tava vendo o filme, é com Anthony Hopkins, de 1993, o filme, um bom filme, um excelente filme, e mostra que o fato dele se apaixonar por ela e acabar deixando essa questão da religiosidade um pouco de lado, é o fato de ela tirar ele do comodismo, né? Ele era um cara muito centrado, muito metódico, e ela tira ele desse comodismo. Então eu acho que ali eu percebo que o amor fala mais alto que essa questão religiosa, né? E pelo fato deles não poderem casar, né? Não manter relações sexuais segundo as normas da igreja anglicana, né? Da época. Só que também, logo após ele acaba... Porque o que acontece? Ele se casa com ela, mas somente no civil e não no religioso. E esse é o problema para eles. Entende? Mas só que o que tem mais validade? Obviamente o casamento civil, se fosse argumentar por esse lado de eles falarem do Lewis nesse aspecto, entende? Então, eu veria assim que é uma crítica que não faz sentido, assim, sabe? Porque primeiro, ele é confrontado através do amor, eu acho que isso é legal, né? Mesmo se for falar da vida privada, isso não interessa muito sim. filosofia e literatura. Mas no caso dele, a vida privada, a questão prescritiva da igreja, era muito forte, né? Sim, era muito forte. Sim, tanto é que quando ela morre, né, de câncer, eu comentei antes aqui, acho que você não estava ainda, que ele compõe o livro Anatomia de uma Dor, onde ali a gente pode chamar de As Lamentações de Lewis, onde ele parece, a sensação que dá é que ele voltou de novo ao ateísmo. Quem lê pensa, olha só, como esse cara, como está escura a alma desse cara, vamos dizer assim, porque ele se volta totalmente contra Deus, ele briga, e isso é o legal da religião, e fazendo um contraponto, então, já que tu tocou nisso, por exemplo, vamos citar aqui um famoso rei, né, da história bíblica, o Davi. O Davi é um cara que na Bíblia é um herói, né, para o povo de Israel é um herói. Mas pensa num cara que cometeu deslize, né, para não falar outra coisa, né? Esse cara foi um sacana. Davi foi um sacana. Olha só o que ele fez. O relato bíblico lá, né, a história, o Flávio José também fala um pouco dele, mas o relato bíblico é mais enfático, dizendo o seguinte, que esse cara
ele chega no terraço do palácio e começa a olhar Betseba, né? Não só olhar, né? Tem intenções, né? Ele olha ela se banhando. E aí, ele manda para os súditos dele trazer Betseba até ele. Pô, se eu sou o rei e mando trazer uma mulher para mim, eu não vou querer cortejar ela, nada disso. Eu sou o rei. Né? A gente tem que entender a mentalidade da época, né? Não fica braba comigo. A gente tem que... então, né? Tinha essa coisa do patriarcal, esse domínio, né? E a mulher era só um objeto, né? E aí, então, tipo, imagina só, ele era o rei. Né? E ele... é a minha forma de ver. Era o rei do camarote, né? Toda vez que eu leio o livro, eu tenho que ler ele à luz da época. Sim, isso mesmo. Eu tenho que entender a época, os valores. Compreender. Sim. Para poder... entender. Sim. Senão a gente comete alguns erros anacrônicos ali, né? Senão eu vou achar o Monteiro Lobato muito racista. Aí tá, então, sim. Só um comentário. Hoje em dia eu vi já comentários e coisas que aproximam, já falei muito sobre isso, que aproximam, não quero saber discussão, mas Platão como fascista. Sim, uma coisa nada a ver, né? Sim, é o erro. Então, não tem nada a ver. É um erro anacrônico, né? Sim. Tem a mulher como objeto Sim. para me servir. Então ele só chama ela. Ele não pergunta. Isso era o normal. Sim, ele não pergunta se ela quer e tal, ele só manda tirar a roupa. O que acontece? Ele comete o erro, e aí ele comete. É uma série de erros. Daí ele vai lá e manda Urias, que é o general e esposo da Betseba, para a frente de batalha. Só para vocês terem ideia, esse Urias é o cara que luta tanto, é um dos valentes de Davi, chamado de valente de Davi, que luta tanto que a espada fica grudada na mão. Claro, a gente não deve entender literalmente, eu imagino que deve ter dado pelo sangue, né? Deve ter colado, ou cãibra, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas olha só quem ele está mandando, não é qualquer um, é um cara da extrema confiança dele. Ele manda esse cara para morrer. Né? Então olha só a série de erros que ele cometeu. Então eu usei esse exemplo, Tiago, fazendo a seguinte ponte. E é isso que não se entende. A religiosidade não consegue compreender isso. É de que, como ser humano, eu sou falível de erro. E aí, como o Lewis diz, né, essa ideia do passado, né, nas Crônicas de Nárnia, né? A Nárnia que a gente viu, ela é só um espelho do que é a verdadeira Nárnia. Tipo, agora a gente não consegue captar a verdadeira essência e a verdadeira realidade do que é. Né? E essa fala dele é uma fala que remete à Bíblia, né? Que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz que agora a gente conhece como um espelho, mas um dia a gente vai ver face a face tudo isso. Entende? Então essa é a ideia. Então essa questão do Lewis, é claro, a igreja via como uma forma crítica e de certa forma acabou abafando o Lewis, e tanto é que quando ele morre, a vida dele já está muito conturbada, né? Tá muito conturbada. Quando ele termina de escrever as Crônicas de Nárnia, ele sai de Oxford e vai para Cambridge, né? Tem uma série de problemas, ele rompe com Tolkien, né? Uma série de problemas. Tanto é que quando ele morre, o Tolkien mesmo assim disse que ele era um excelente amigo, eles nunca deixaram de ser amigo, apesar de romperem, né? Então, assim, para encerrar, né? Então o Lewis mostra que cometeu os seus erros. É aquilo que eu acho que tu falou numa palestra que eu ouvi tu falar, que a coerência é um perigo, né? A coerência, né, é um perigo. Então, com certeza, às vezes eu vou ser incoerente, hoje eu penso de uma forma, amanhã eu vou pensar de outra, né? Aquilo que eu tanto condeno pode ser aquilo que eu tanto amo daqui a um tempo, né? E por aí vai. Então isso é uma questão bem interessante. Ou ela é mentirosa ou psicopata. O ser humano comum é passivo, exatamente, passivo de erro. Então, assim, o cara nunca errou, ele está mentindo, ele é maluco. Sim, aí tá. Não tem como. Então, eu acho que a própria vida do Lewis fala sobre isso, né? Aquilo que a gente faz onde ninguém vê a gente, né? Entendeu? Então, não tem, é isso, né? Então, quem sabe, né? Acho que não dá para ler Lewis a partir disso, né? Dos erros, né? E acertos. Acho que é muito pequeno, né? Essa leitura, né? Enfim.
É isso, mais alguém? Acho que chega, né? Já falei demais. Fabrício, encerra. Eu acho que só para encerrar, assim, essa questão do símbolo, né, do animal, dos animais, é interessante porque na fábula clássica, lá em Isolde, Fedro e tal, na fábula o animal ele acaba representando aquelas características do próprio animal na natureza, né? A raposa traiçoeira, Sim. a tartaruga, Verdade. A lebre, né? Só que nessa questão do rato, parece que ele inverte isso, né? Sim. O rato, nessa fábula, ele acaba não transparecendo as características do rato na natureza, né? Ele é um personagem nobre, então parece que ele brinca com essa questão da fábula, né? Isso, justamente como ela falou, né? Trabalhando a ideia do diferente, do outro, né? Eu acho que isso é a melhor forma de compreender isso, né? Assim também, como eu já disse, que é a crítica da época, né? Porque se usava animais para fazer experiências em laboratório e tal, então Lewis vê isso como uma crueldade. E até o problema do sofrimento, ele aborda essa questão do sofrimento dos animais, né? Então é bem interessante essa fala dele e é legal porque os outros livros dele que não é de ficção, se a gente ler antes, vai levar a gente a compreender um pouquinho melhor as Crônicas de Nárnia também, né? Ele vai ajudar nesse trabalho de interpretação, né, das crônicas. E também, assim como a natureza para o Lewis, ela é importante, porque o ser humano não é colocado numa perspectiva de Adão como alguém que domina a natureza, mas alguém que cuida, como um mordomo, entende? Então, para o Lewis, a grande importância e a grande responsabilidade do homem é de cuidar disso, né? E não de explorar a exaustão, entende? Então isso que eu acho legal que o Lewis aborda, né? Isso que eu acho bacana. Acho que é isso aí. Considerações finais aí, Fabrício, contigo. Bem, a gente agradece a todos os presentes, agradece também ao Guilherme pela ótima fala sobre o C.S. Lewis. Esse é apenas o primeiro evento que a gente está promovendo aqui no Literai, do nosso grupo de amigos. E a gente promoveu outros, naturalmente a gente vai divulgar pelo Facebook. Quem não curtiu ainda a nossa página no Facebook é Literai 05 lá, dá para encontrar fácil, a gente vai divulgar além dos próximos eventos, outros conteúdos, até mesmo um vídeo aqui da fala do Guilherme, fotos, etc. Vai colocar o vídeo, tem um canal no YouTube, se botar Literai, depois vai... vai encontrar. Tem uma palestra minha que eu proferi em agosto na Aliança Francesa sobre o Zola, o Emile Zola, então tá no canal, tá o áudio dela lá no nosso canal, aí a gente vai colocar a palestra do Guilherme também, aí já fica o anúncio para ir divulgando. Futuramente um site, né? Futuramente um site. Então projeto início. A ideia é dar uma movimentada, né, nessa questão, né, do pensar, né? O Blumenau precisa disso, né? E que seja acessível também, né? Eu acho que o grande barato disso é a interdisciplinariedade, né? Então, tipo, ninguém aqui é especialista em Lewis, né? Eu acho, né? Então, se alguém for, né, me perdoe pelos erros, né? Mas ninguém é especialista, mas cada um tem com o que contribuir, né? Eu acho que isso é sempre importante, né, na discussão e quando se trata na questão do pensar, né? Isso é importante. Bem, é isso, a gente agradece. Vamos tomar café, né? Obrigado a vocês. Parabéns para vocês que conseguiram suportar, né? Agora vamos para a parte boa do café.